Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life e Serial Sandra Cardoso, e esta vai ser uma pequena opinião de Wicked for Good. Sim, finalmente vi o filme e tenho a dizer que fiquei um bocadinho desapontada. O filme que demora 2 horas e meia a resolver uma coisa que muito provavelmente poderia ter sido feita condensada no primeiro filme, acho que é um bocadinho demais. Interliga as da Dorothy e do Espantalho e do Homem de Metal e do Leão, com a história da Elphaba e da Glinda e como é que elas se tornam a bruxa má e a bruxa boa, pronto, todas essas coisas. Mas acho que 2 horas e meia acho que é demais. Eu ainda pensei em ir ver ao cinema, mas depois para estar a ver um filme que não tinha ido ver o primeiro ou a primeira parte ao cinema sozinha, também não estava lá muito virada para aí. Não sei se eles aumentaram a história, se puseram alguns plot twists que não se estava à espera. Aquela reviravolta final em relação ao pai da Elphaba se apanhou-me desprevenida. Eu já tinha apanhado o spoiler de que o Scarecrow era o Fiero, portanto isso não me estranhou. Agora, aquilo que eu acho estranho é porque é que não se vê a transformação do Homem de Metal, a não ser certos momentos que se vê a personagem a dizer o que é que se passa comigo. O mesmo acontece com o Scarecrow, porque é que não se vê ou vê só em flash? O que é que eles estavam a pensar esconder do público ao não se ver a transformação? O momento em si do que se está a passar era óbvio. Nós não vemos propriamente a cena da Dorothy e companhia a matar a bruxa e a destruir a Elphaba, neste caso, e não vemos essas cenas, claro que não, vemos momentos só. Eu não quero estar a dar spoilers, mas o Fiero aparece e nós vemos que o Fiero era o Scarecrow. Mesmo que eu não soubesse, não me iria surpreender, porque na cena em que ele é transformado no Scarecrow, isso já está implícito, que ele seria o Scarecrow. O mesmo com o Homem de Metal. Está implícito que aquela personagem, no momento em que começa o feitiço a formar-se, está implícito que aquela personagem vai se transformar num Homem de Metal. Por isso, eu não entendi porque é que eles nunca mostraram a transformação assim. E acho que teria sido muito mais interessante. Continua a ser um filme que pós-mídia, não é? Aquilo que é mostrado ao público de Oz, aos Oznians, é o que eles acreditam. Não vão ao fundo da questão para saber se a Elphaba é realmente má. Não vão ao fundo da questão para ver se a Glinda tem mesmo magia. Não vão ao fundo da questão para saber se realmente o feiticeiro é uma pessoa boa. E que sabe ler o Grimane, ou o Grimoire, ou lá o que é. Nem fixei os nomes das coisas. Fiquei mesmo desiludida com o filme. Madame Morrible são assim tão inocentes, os Oznians, para acreditar em tudo o que ela e o feiticeiro estão a dizer sobre elas, só porque para todos os efeitos a Elphaba é só considerada má porque toda a gente a acha estranha porque é verde, ok? Ou seja, há aqui uma espécie de preconceito e há uma espécie de racismo também implícito nos diálogos e na maneira como tratam a Elphaba. Um tema que deve ser falado seja em filmes normais, seja em filmes de fantasia como é este. Uma das outras coisas que me surpreendeu foi a reviravolta de quem a irmã da Elphaba nessa é. Porque não estava à espera que ela fosse ou que ela fosse considerada, lá está, a Wicked Witch of the East. Acho que é assim que se diz na história original, não sei, mas corrijam-me se estiver errada. Porque a Dorothy vem por causa de um feitiço, certo? Um ciclone que aparece do nada e que atrás para Oz, e ela cai por cima da bruxa má do Este, porque a Elphaba é a bruxa má do Oeste. E em relação aos sapatos, porque ela é suposta estar a usar os sapatos de rubi, porque é que não são de rubi? Não é porque nós temos uma cena da Dorothy com os sapatos calçados? Porquê é que eles não são vermelhos? Expliquem-me qual é
Será que houve direitos que não foram pagos, direitos na narrativa que não foram feitos convenientemente para que aparecessem no filme? Porque eu sempre ouvi dizer que eram os sapatos de Ruby da Dorothy ou da bruxa, não é? E os sapatos são prateados. Eu fiquei. Hã? Eu gostei, apesar de tudo gostei. Tem o seu quê de romance entre o Fiero e a Elphaba. Tem que a própria Glinda não é uma pessoa boa, não é? Tem, tem o seu lado mau, tem o seu lado negro, e isso vê-se depois quando se sente traída pelo Fiero e pela própria Elphaba. Porque até aquele momento, apesar de deixar que falem mal da Elphaba, sempre a defendeu com a Madame Morrible e o feiticeiro, como é óbvio, porque eles sabem a verdade. É um filme que acho que não valia a pena ter tido mais 2 horas e meia. Os efeitos especiais estão bastante bons, a narrativa acaba por estar boa, mas entre os dois gostei mais do primeiro filme, porque acho que tem muito mais sentido o primeiro filme. Porque depois este segundo acaba por ser a história que nós já conhecemos da Dorothy, não é? Pelo menos, pelo menos 1 hora do filme temos isso, no momento em que a Dorothy chega, e apesar de não termos a história dela, nós sabemos o que é que acontece. Mas acho que se eles tivessem feito, sei lá, condensado parte da história em meia hora do primeiro filme e ter condensado parte da história do segundo filme, acho que eles tinham tido. Ok, se calhar poderiam ter tido à volta de quase 3 horas de filme. Mas 2 horas e meia mais 2 horas e meia acho que não. Mas pronto, eu aqui já estou. A química entre atores, eu acho que não está tão. Não sei se houve um hiatus entre a filmagem do primeiro e do segundo filme e portanto deixou de haver a química entre atores, entre o grupo de atores, porque não achei que tivesse sido a mesma coisa que no primeiro filme. Não senti a ligação que senti no primeiro filme. Digam-me se gostaram do filme, digam-me se já viram o filme, digam-me se acham mesmo que eu. A banda sonora, eu penso que haja 1 ou 2 músicas novas, mas não tenho a certeza porque não me informei sobre a peça de teatro, não conheço a peça de teatro. Mas se gostaram do filme, digam-me, se já viram, digam-me, vamos falar sobre ele. Por isso, até à próxima. Tchau!